Mais um pod. Aê, Mais um da série O Que Dói em terceiro, Mim. é verdade. Muito legal, né? A gente está tendo muita gente falando, muita gente Muito, muito, participando. A muito gente quer legal. agradecer, né, Ale? É, Todas as pessoas que mandaram as mensagens, tem muita história legal. muita coisa. A gente está analisando Muita uma por uma e é legal que dá um super horário para a gente bater um papo, né? Tem dado, assim, umas resenhas ótimas pra gente. Ótima! Nossa, tá fazendo a gente pensar em vários temas, vários assuntos. Tá Tá sendo sendo muito muito legal, legal. gente. Produtivo Continua. mesmo, né? Como É, como é bacana, né? muito, Ouvir as muito. pessoas. Ai, Como é uma como é delícia. legal. É uma Tá delícia. sendo muito legal essa série. E é uma coisa muito real, né? É uma Muito coisa real. que a gente se envolve muito, então a gente está analisando cada uma, curtindo cada mensagem que vocês estão mandando e vendo direitinho como é que a gente vai colocar isso aqui no nosso podcast. É verdade. E A vai gente ficar, né, a caixinha Vai, agora? a gente combinou agora de deixar uma caixinha fixa, porque assim, foi super legal as histórias que a gente recebeu. Isso. Senti que o pessoal se empolgou com isso, né? É, E aí acho que a bacana. caixinha fixa vai dar essa liberdade para vocês escreverem sempre tudo o que quiserem. E assim, algumas pessoas perguntaram: pode tirar dúvida, pode mandar perguntas? Pode. A gente aqui, ó, A gente gosta de falar, a gente gosta de conversar. a gente veio aqui bater papo mesmo. A ideia é essa, é a gente isso tá mesmo. livre, leve e solta aqui pra gente poder falar, né? Que delícia. Poder Isso pensar, mesmo. falar, mudar de opinião, ouvir outras opiniões. É muito legal. Muito legal. E hoje, seguindo a nossa série do Que Dói em Mim, quando a velhice incomoda. Esse foi um assunto que recentemente a gente foi ali bombardeado em redes sociais, tá? Que foi sobre, aqui na nossa região, aconteceu muito perto da gente, né? Além que nós somos da Zona Oeste, aconteceu aqui na Zona Oeste, né? Sobre moradores falando sobre as casas de repouso de idosos aqui da região, né? E definitivamente esse podcast não é sobre o urbanismo, é sobre humanidade. E quem vai falar um pouco pra gente é a Ale. A Ale, fala pra mim, o que tanto te incomodou, o que doeu em ti Ai, doeu muito. sobre esse tema? Amiga, doeu muito essa semana. Com Doeu certeza, muito. né? Doeu muito assim, porque, como você disse, a gente aqui da Zona Oeste, até me emociona, sabia? Ah, eu imagino. Doeu mesmo essa semana. Foi muito triste. Porque a gente aqui da Zona Oeste, eu sou nascida e criada aqui, né? Então, meus avós vieram muito jovens pra cá. Ah, e dentro dos avós aqui? Sim, Ai, que legal. muito jovens pra cá. E no fim, o meu avô quis os filhos perto, então as famílias foram criadas aqui, tias, tios, primos, todos os parentes aqui da região. E Vila Leopoldina? Vila Leopoldina. E a City Lapa, onde se deu toda a problemática aí da semana, é um bairro aqui próximo, né? É do lado, encostado. Então a gente é uma extensão, sempre foi. Então é um bairro maravilhoso, um bairro arborizado, é um bairro lindo, a City Lapa. Gostoso de viver, né? Aqui, Gostoso de viver. É um bairro gostoso de viver, né? E aí essa semana nós tivemos, acho que vou explicar um pouquinho, né, do que aconteceu. Essa semana nós tivemos a intercorrência de que a Prefeitura de São Paulo foi acionada aí por moradores do bairro com a solicitação de fechamento dessas casas, né, da ILPI, que são essas instituições de longa permanência para idosos, seria o termo técnico, mas vamos falar como lares de idosos, porque são lares, né? São lares, né? Eles moram, né? Exatamente. Eles precisam ali daquele cantinho. Exatamente. E aí essa veio uma discussão à tona aí nas redes sociais, a gente ouviu muitas pessoas me acionaram. Eu, particularmente, pessoalmente, fiquei extremamente mexida e comovida, né, amiga? Com o que a gente viu e ouviu. Os vídeos são de moradores, são vídeos que foram colocados aí na internet, de moradores reclamando da existência desses lares de idosos, né? E eles reclamam dessa circunstância de que eles fazem barulho, que eles incomodam e que eles... Nossa, do carro funerário. Que desvalorizam Gente, a desvalorização imobiliária e que o carro funerário e as ambulâncias são um problema para o bairro em questão, né? Enfim, aí a gente viu esses apontamentos que para mim são apontamentos assim absurdos. E assim, eu vi e ouvi de tudo, tá? Então assim, como advogada, e eu vou falar um pouquinho dessa parte, a gente podia falar de muitos conceitos legais, amiga, muita coisa, assim, a gente podia aprofundar isso. Até ouvi uma querida amiga, Mariana Chiesa, que é uma urbanista, ela trabalha com direito urbanístico em São Paulo, de um grande escritório, trabalhou na secretaria aqui social, junto com a Luciana Temer à época,
é uma especialista, até é difícil falar do tema com uma especialista como ela, mas a ouvir muito bem nos stories em que ela colocou essa semana, e assim, falando do direito urbanístico, mas assim, direito é uma questão muito complicada, porque como que um direito se sobrepõe ao outro, né? A gente fala de direito urbanístico se sobrepondo à dignidade da pessoa humana, ao Estatuto do Idoso, que prevê dignidade a esse idoso, e mais do que isso, amiga, prevê essa convivência social, essa convivência comunitária social. Com certeza. A Mariana colocou com muita tranquilidade, né, com muita clareza, que são lares. Então, assim, se a gente está falando de zona residencial, que a discussão é pautada um pouco nisso no direito, são residências. Pode ter uma articulação diferenciada, mas são residências, né? Mas honestamente, amiga, assim, a gente vem aqui, eu sou advogada, a gente fala muito de direito, de lei, o quanto o Estatuto do Idoso, só reforçando aqui, é importante, o quanto a sociedade precisa e a lei serve para isso. Para que serve uma lei, né? A gente se pergunta, por que existe a lei? Para que ela serve? É para nos proteger. E é isso, é para garantir que a sociedade tenha mecanismos de defesa aos que estão aí, né, desprovidos de lugar, né? Uhum. Então, assim, ela serve para essa proteção. Então, tem aí o Estatuto do Idoso, que é uma lei extremamente fundamental. Mas eu não queria falar só sobre esse viés e esse aspecto, sabe, Lívia? O que doeu em mim não foi só como advogada, não foi analisar a questão legal, que eu acho que os lares estão mais do que amparados. É um absurdo qualquer conduta da prefeitura nesse sentido. Para mim, o que doeu de fato foi a questão humana. É a questão humana. Sabe? Foi a gente entrar... eu falei, não é uma questão de urbanismo, é uma questão de humanidade. É isso. Me doeu aonde que a gente vai pautar a nossa vida, os nossos filhos, em que sociedade, pessoais, né? Exatamente. Que sociedade a gente quer viver ou em que momento a gente quer estar quando a gente não consegue ter o olhar para o idoso. Para mim, virou uma circunstância de que a gente luta tanto, acho que nós, seres humanos, você como médico até pode falar um pouco melhor sobre isso, mas a gente luta tanto para envelhecer. Envelhecer bem, né? Foi o que a gente conversou, a gente está investindo nisso. Nós estamos vivendo isso hoje. Pessoas que estão investindo mais no seu envelhecimento saudável, né? E a gente busca, né, a coisa estética, a saúde, a gente busca se cuidar, se alimentar, exercício físico, para chegar ao envelhecimento. E aí, quando você se depara com uma situação como a dessa semana, você fala, meu Deus, que sociedade doente é essa que a gente vive? Cara, que quer envelhecer, mas que não quer cuidar dos idosos. É inaceitável, Ale. Como que você quer envelhecer? Eu fiquei um pouco enojada vendo, né, algumas postagens, né, alguns vídeos. Eu disse, gente, olha, eu te confesso que eu fico pensando como a pessoa não tem vergonha de expor. Que desequilíbrio, né? É isso, porque eu acho que uma sociedade, ela evolui, né? A gente evolui. Mas será que a gente está aprendendo a lidar com esse envelhecimento natural da nossa população? Porque todos nós vamos envelhecer, né? E aí chega aquele momento em que nós, né, na vida idosa, né, assim, os 60, 65 mais, eles começam a se sentir um pouco mais inúteis. Então, é muito importante que a gente entenda, que a gente respeite, que a gente acolha, porque todos nós, se Deus quiser, chegaremos a essa idade. E aí, como é que faz? E de que forma, né, a sociedade vai nos tratar? A gente entrega tanto uma vida inteira, né? Entre trabalho, a sociedade vai nos tratar, ler, como vai nos tratar? A gente entrega tanto enquanto seres humanos no decorrer da nossa vida, esperando ao final da vida esse acolhimento, esse reconhecimento, esse cuidado. E aí o que você tem é uma sociedade que diz assim, não quero vocês perto de mim porque vocês desvalorizam os meus imóveis. As pessoas estão pensando muito mais no patrimônio, né? Amiga, isso é muito sério. Assim, isso me tocou. E assim, eu pessoalmente, eu aprendi tanto com esses lares de idosos, sabe? Eu estudei numa escola pública chamada Professor Reinaldo Porchat. Ali na City Lapa tem algumas escolas e essa fica especialmente no centro ali da City Lapa, né?
E ao lado, essas casas, só fazendo aqui um apontamento, essas casas existem há muitos anos. Sim, sim. Primeiro que eles não chegaram agora, eles já estão lá. Eu sou nascida em 81. Então eu estudei na década de 80 e início da década de 90 nessa escola em plena City Lapa. Estudei lá a minha vida toda. E assim, existia uma casa de repouso ao lado, e algumas espalhadas, né? Então assim, a gente, enquanto criança, a gente dava tchau, conversava no portão, via a ambulância, via o carro funerário, via as famílias chegarem. E com certeza tu aprendias a respeitar. É isso, porque essa convivência me fazia entender que ali estavam pessoas idosas, sendo cuidadas, família, que a morte existia, que as coisas eram naturais, que o ciclo era natural. Mas a gente viu o respeito, eles tomando sol no quintalzinho, eles brincavam com a gente, o quanto era importante ver a gente pulando, gritando, comprando a pipoca, e o quanto eles olhavam aquilo, admiravam, o quanto aquilo distraía eles ali naquele momento. Então, assim... Porque eu acho que é um envolvimento tão bonito, né? Os idosos com as crianças, né? Exatamente, porque isso né? é uma alimentação mútua, e né? O quanto para a criança aprende, o idoso também pega aquela energia gostosa das crianças. Quanto para a criança não é importante, Lívia, essa visualização dessa realidade, do caminhar da vida, dos ciclos, da evolução. Isso é uma sociedade. Isso é viver. Por isso que mexeu tanto contigo, né? Porque tu conviveste com eles, né? Eu convivi em várias etapas, né? Então, assim, eu convivo nessa primeira infância com eles. A gente tinha festa junina, a gente era obrigada a pedir prenda no bairro. Então, a gente tocava a campainha da City Lapa inteira. Imagino que hoje isso seria um incômodo. Provavelmente, para esse tipo de pessoa, isso seria um incômodo. E nós tocávamos a campainha. E era lindo de ver a receptividade das pessoas que moravam no bairro ali. Assim, a gente ganhava dos idosos, eles não tinham prenda, a gente pedia comida, o que pudesse para na festa junina poder fazer disso uma movimentação, né? Legal. E eles davam caixinhas de música velhinhas, lenços, coisas que eles tinham de patrimônio próprio para contribuir, para participar. Olha que legal isso! Era muito legal, né? Então, assim... Vocês envolviam, né? Isso é muito legal. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa passar para os filhos. A gente precisa que uma sociedade funcione em conjunto. Uma sociedade, ela não é isolada. Ela não é patrimônio. Ela não é bens. Não é isso que fica. É feito da população, né? É a população que de faz. pessoas. Exatamente, sabe? Né? Então, assim, eu tenho essas recordações afetivas tão importantes para mim, sabe? Mas quando vem alguém dizendo assim, vamos tirar porque eles nos fazem mal. Aí eu não sei, quando eu vi alguns vídeos desses, eu perguntava assim, gente, mas eles fazem mal exatamente para quem? Estamos falando de quantas pessoas estão reclamando? Será que são muitas? Tu chegaste a ver isso? Porque parece assim que é um movimento que muita gente foi contra. Eu vi muita gente se posicionando contra aquele posicionamento deles, né? Eu acho um absurdo, gente. Eu ouvi números assim, em torno de 80 lares idosos, e vi vídeo de 4 ou 5 pessoas se manifestando, aliás, falas absurdas, enfim. Mas assim, eu não sei te dar números, porque é difícil essa pesquisa aprofundada de números, porque aí você precisa ter as informações da prefeitura, que são órgãos públicos, e aí que tem toda a burocracia de pedir. Né, apesar de a gente ter leis aí que protejam esses dados expostos, eles são sempre mais delicados de a gente apurar, né? Mas enfim, isso realmente, na questão humana, Lívia, essa semana mexeu demais, sabe? Porque... E aí eu tenho uma segunda etapa, tá? Só pra gente fechar aqui o que doeu em mim. Eu tenho uma segunda etapa, que aí depois, esse meu avô, que fez parte aqui do bairro, os meus tios, que inclusive moravam na época na City Lapa e tudo mais, por uma questão de cuidado, porque assim, as pessoas também tratam esses lares, abandonou. Não, às vezes é um cuidado, você como médica sabe disso, às vezes tem algumas doenças, algumas circunstâncias que você precisa desses lares como apoio, você não consegue cuidar do idoso, às vezes solitariamente ali no seu lar. E isso aconteceu com a minha família. Na época eu tive meu avô e os irmãos dele que ficaram nessas casas, aqui na City Lapa. E eu frequentei muito essas casas, porque assim, eu primeiro ia com meu avô. Eu o levava para visitar os irmãos. Então, assim, durante anos eu visitei, eu fiquei, eu convivi portão para dentro. Antes eu tinha a questão externa, depois eu fui para dentro desses lares, né?
Conviveste muito, né? Muito. Então, assim, tinha aquele momento que ele queria conversar com os irmãos, então eu saía, conversava com os outros idosos, conhecia as outras e conversava com as pessoas. Interagia com eles. O quanto é importante, o quanto é um lar, o quanto eles se cuidam, o quanto as pessoas que trabalham ali são importantes para aquelas pessoas, o quanto aquilo é uma família. O quanto os médicos, os fisioterapeutas, os profissionais envolvidos ali são importantes. Então, assim, você ir lá e dizer, é só uma coisa comercial, tire daqui, é tão absurdo de não entender a profundidade do que é um lar. Desvaloriza o nosso imóvel. Gente, é um absurdo. Não, e o quanto desvaloriza um lar de idosos, a importância de um lar de idosos, né? Eu precisei, nós precisamos, a minha família precisou, né? E mais pra frente, meu avô precisou. Então, assim, é muito triste e é muito, mexe demais com a nossa humanidade. Com a nossa visão de que mundo nós estamos vivendo. É uma pergunta que eu me faço. Em que mundo E nós sabes, estamos Ale, vivendo? porque a gente tem que entender assim, né? A gente sabe que o mundo inteiro está envelhecendo e nós estamos, nós estamos tendo menos filhos, certo? Então a população do mundo inteiro está envelhecendo, certo? A dificuldade de você lidar com o idoso, ela é real, né? Estamos falando de muitas coisas, tá? Estamos falando sobre oferecer o melhor conforto para esse idoso. Estamos falando de algumas doenças que são mais delicadas, um Alzheimer, um Parkinson, que às vezes requer ali uma enfermeira junto. Você deve conhecer pessoas que lidam, que são cuidadores, né, dos seus próprios pais, parentes, né? É muito desafiador. Muito. É muito desafiador. Essas pessoas passam por momentos muito difíceis, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo, né, que existem direitos, né, dos cuidadores, mesmo sendo parentes, né, filhos. Então, existem N questões hoje se discutindo sobre o envelhecimento, certo? E aí a gente tem que pensar, cara, como que a gente faz isso com o outro, né? E como a gente pode mudar essa realidade? Porque isso vai ser uma realidade que a maioria das pessoas vão ter. Imagina, aquele dado que eu tinha conversado contigo, que de 2010 até 2022 a gente teve um aumento de 50%. Gente, é uma população de idosos aumentando muito. E como que a gente não consegue inseri-los, né, de uma forma boa? Porque vai chegar a nossa hora de estar lá. Então a gente tem muitos olhares. Como tu ensina as tuas filhas a lidar? É isso, amiga. Exemplo, eu acho que assim, eu levo todas as vezes que eu estou em algum lugar, primeiro, respeito, né? Eu acho que hoje a juventude está muito desrespeitosa para com os idosos, né? Então, assim, eu obrigo que elas tenham respeito aos idosos. Senhor, senhora, pronomes de tratamento. Né? As minhas amigas, você é minha amiga, né? A gente até brincou isso, as minhas filhas chamam de tia. É uma forma de respeito, de cuidado. Professor na escola é professora. Eu mesma, quando me dirijo a um professor das minhas filhas, eu nunca chego e falo fulana, ciclana, eu chego e falo professora, boa tarde, desculpe o incômodo. Poderia te pedir, por gentileza, que a gente fale disso ou daquilo? Assim, esse respeito, e você é o exemplo, né? Os cuidados com os nossos parentes, o carinho, o amor, assim... dar o lugar, que foi a história que tu contaste da missa, né? Sim. Quantos idosos em pé e os adolescentes? Sim, fui a uma missa com a minha sogra. Páscoa, hein? Lógico, missa cheia, igreja cheia. Uma missa que, claro, clama aí, né? Uma missa significativa para os católicos. Sim. E fui com a tia do meu marido, Maria Eugênia, minha sogra. Chegamos lá, a igreja muito cheia, enfim, missa cheia. Outras senhoras de pé. Inúmeras famílias completas com seus adolescentes, com as suas crianças, com seus homens e maridos sentados aos bancos. Assim. E as pessoas, as senhoras idosas de pé. Bom, minhas filhas já sabem, né? Ou senta no chão ou não senta, porque nesses momentos a prioridade são as pessoas com idade, enfim. Chegamos lá, tinha uma família com 2 adolescentes, acho que eles saíram para ajudar o padre ou para fazer algum circuito dentro da igreja. E a tia do meu marido foi sentar ao banco. A mãe imediatamente, não, o lugar é dele, nós chegamos aqui, lá. Expulsou uma senhora de 69 anos de idade, quase 70 anos, do lugar.
Entende o que eu tô te falando? Total, Em razão de... total. Então, assim, se numa missa, numa igreja, você não ensina o seu filho a ceder um lugar a um idoso, a uma pessoa, como que você quer cobrar que a sociedade não tenha esse tipo de postura? Quando a coisa não vem, não decorre do exemplo. Eu sempre tive em casa, minhas filhas tiveram chance de conviver com a minha avó, com a Bisa, né? A gente sempre teve o cuidado, o olhar ao idoso. Eu frequentei meu avô. Na City Lapa também, nós temos o Pelezão, que é um clube municipal maravilhoso, Eu já ouvi gratuito, falar. maravilhoso. Inclusive, encostado na minha escola, eu passei a vida dentro dele. É um lugar maravilhoso. O Pelezão é conhecidíssimo aqui na nossa região, no bairro, e é maravilhoso. Meu avô, ele clamava, ele sempre muito ligado, meu avô foi um homem muito ligado à questão de meio ambiente, escreveu alguns livros, fez algumas coisas nesse sentido, e ele gostava da terra, e ele queria estar lá. E eu tinha, todo domingo a gente tinha o nosso encontro marcado, porque ele queria dirigir, e a gente já tinha proibido. Então, como era domingo, eu deixava ele dirigir até o Pelezão. Eu deixava ele dirigir até o Pelezão e lá a gente descia para ele plantar, para ele cuidar. Então ele tinha várias plantas que era dele, que ele que plantava e cuidava. Então esse respeito, esse exemplo, aí eu conto essas histórias, eu vou lá no Pelezão com elas e falo assim, olha, aqui foi o Biso, aqui foi o Biso, isso aqui o Biso fez. Ai, que delícia. A gente mantém essa memória e a gente mantém esses momentos. É isso, amiga, a gente é o exemplo dos nossos filhos e a gente é o exemplo para uma sociedade evoluir. Eu tive, né, o prazer também de conviver com alguma bisa, né, que foi a avó do meu pai, a vovó Rosinha. Gente, ela era muito magrinha, a vovó Rosinha era uma linda. E eu tive o prazer de conviver com ela. E meus filhos conviveram com a bisa, que foi a mãe do meu sogro, né? A dona Geralda faleceu ano passado, completou um ano de falecimento, e também conviveu. E é uma delícia. Ale, eu acho que os idosos, eles têm muito conhecimento para repassar para nós e ensinar os nossos filhos. Então, a gente estimular nossos filhos a conviver com os idosos também é uma forma de ensinar respeito por eles, né? E também ajudar esses idosos a entrar novamente nesse circuito. Porque às vezes eles, naturalmente, eles querem o isolamento, às vezes eles querem ficar mais em casa, a gente já quer, né? Às vezes a gente já quer ficar mais caseira, Exatamente, então, amiga. às vezes você pegar um filho, levar assim, vamos ver o vovô? Eu tive esse prazer. A minha mãe sempre me levava na casa da vovó Lourdes, né, que era a mãe dela, e nós íamos aos domingos. E minha família é uma família que sempre gostou muito de cozinhar. E aí, às vezes, cada um levava um prato. Minha avó tinha que fazer o prato principal. Ela fazia uma lasanha, assim, ela fazia a massa, ela fazia o molho. Ai, que delícia. Tu estás entendendo? E aí todo mundo diz assim, nossa, e como era lasanha? Ela fazia com carne moída, ela fazia... Não, a lasanha da minha avó era a massa que ela fazia, o molho que ela fazia e queijo. Só. E tu não tem ideia, era a sensação a lasanha da minha avó. E aí a gente ia comer, aí ela ficava parada do lado assim, olhando, né? Porque ela ficava esperando a gente elogiar. Tem que ter um elogio, né? Nossa, Deus o livre. Eu por aquela minha avó, alucinada pela vovó. Também. Realmente foi uma querida, eu morei com ela há muitos anos, então assim, eu carrego minha avó no coração muito. E minha mãe ajudou muito a alimentar tudo isso, né? Porque foi o incentivo dela de eu estar ali. Então eu aprendi muitas coisas. Minha avó amava esporte, olha isso. Torcedora do Clube do Remo. A minha avó era santista. E minha avó também era. E minha avó ia para a rua para ficar gritando na rua o Remo, porque a vizinha era Paysandu. Então ficava aquela coisa, sabe, das vizinhas ali. Remo! Aí ela e a outra gritava com raiva de lá, mas era gostoso demais. Gostoso demais. E ela também torcia para o Flamengo, então ela tinha uns bandeirão do Flamengo, sabe? Minha avó era uma delícia. Eu lembro que o Palmeiras ganhava, podia ter certeza, o telefone do Marcelo tocava. E ela ligava. Oi, meu filho, parabéns! Eu ouvi aqui. Ela acompanhava os jogos. Então, quer dizer, uma delícia tudo isso que eu vivi com ela, sabe? Histórias dentro da casa da minha avó. A maneira como eu respeitava o envelhecimento da minha avó, que sempre foi uma vaidosa. Minha avó era super vaidosa, super vaidosa. Se cuidava, ia no salão. Eu ia no salão com ela. Lá o salão chamava Terezinha, porque era a dona da Terezinha, e a Terezinha mexia no cabelo da minha avó, e eu adorava aquilo, eu ia lá, eu achava o máximo aquilo. Então, tudo isso é muito gostoso. Tanta memória, tanta informação, muita memória, né? Tanta coisa boa. Assim. Mas eu acho que isso é incentivar. E eu acho que a gente está perdendo um pouco disso, sabia? Tudo bem que as vozes de hoje,
elas estão mais novas, assim, né? Não na idade, mas na maneira como lida. Às vezes eu vejo minha mãe vai completar 70 anos esse ano, tá Aí vejo minha mãe também. Super bem. Também. Minha Amém. sogra também tá super bem. E aí quando a gente compara com a nossa avó, elas não são mais aquelas velhinhas, né, e tal. Mas eu acho que existe também uma outra forma de você ter esse cuidado. Eu incentivo muito, minha mãe, inclusive, está com a minha filha hoje. Eu incentivo muito isso. Meu sogro hoje está com meu filho, também, acompanhando, vendo meu filho jogar. Olha o quanto que isso é ensinar. E quanto que isso é a convivência. Assim, você não pode se afastar dessas pessoas. Você começou dizendo isso, o que para mim é primordial. Essas pessoas elas têm que estar inseridas no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida, nos seus momentos. A minha avó, por exemplo, primeiro que minha avó era uma avó nordestina, né? Amor aos nordestinos, porque minha avó é aquela avó. Eu acho assim, o nordestino ele puxa muito essa questão da família e da convivência. E a minha avó era matriarcona, assim. 6 filhos, todo mundo, aquela mando na família, e todo mundo tinha que estar lá. O que não era nenhuma obrigação, era um prazer, mas independente de qualquer coisa, era ela. É que existia uma obrigação, entre aspas, né? Porque tinha aquela obrigação, mas no fundo, era gostoso. Era uma delícia. A gente tinha reunião familiar. Quando a gente é criança, a gente reclama um pouco, né? Ai, de novo. Ai, na adolescência, então. Eu tenho que ir na casa da vovó, né? E aí você chega lá e os primos, os tios, aquela alegria, aí sim, você mesa tem que ir na casa da vovó. E hoje, olha aí que delícia. As lembranças. E até legal, assim, porque assim, a minha avó, muito jovem, vem para Santos. E aí de lá vem para São Paulo, depois casada, né? E a minha avó é o amor da minha vida. Não posso falar também que eu me emociono demais. Mas eu, fazendo aqui referência a ela, me veio a cidade de Santos. O quanto é importante, falando agora em contrapartida ao município de São Paulo, aí com esse olhar, né? Quanto é importante o município, né, a comunidade em si, o governo, né, com políticas públicas adequadas aí para idosos, ter esse olhar para esses idosos. Com certeza. Santos, para mim, é outra memória afetiva, um exemplo de município. Eu sou apaixonada por Santos, né? Eu falo pro meu marido, eu vou envelhecer lá. A família do meu marido é do Eu vou envelhecer lá. Eu quero ir para lá. Adoro. Sou muito apaixonada. Adoro, e assim, tenho parentes, tenho minhas tias queridas, tem minhas Santos, primas. Minha sogra é de Santos, minha mãe é nascida lá. Eu brinco com a minha mãe, por que você não desceu a serra e não me teve lá? Que de tanto que eu nasci. Delícia. Enfim, mas vou só te dar um exemplo rápido aqui, também de memória afetiva de Santos e de como é bacana. É promovido ali na Fonte do Sapo, tem um local ali entre o canal 4 e 5, que é a Fonte do Sapo, e é promovido um baile há muitos anos, na minha adolescência. Um baile para idosos. Ai, que delícia. É uma delícia, música ao vivo. E aí, isso acontecia na minha adolescência. Então, eu ia muito para lá, passava férias lá, né? São Paulo, o povo descia todo para Santos. Enfim, a gente passava férias. Guarujá, Santos, Praia Grande. Era o reduto nosso de férias, era lá, né? E a gente ia muito na adolescência para lá. E a gente ali na adolescência via os idosos, acompanhava aquilo, acompanhava os bailes, né? E tudo mais. E recentemente eu fui para lá. E fazia tempo que eu não ia para esse local em Santos. Eu tenho ficado em outro local agora. E aí eu levei minhas filhas, fomos comer uma pizza à noite. Falei, não, vamos dar uma passada na Fonte do Sapo, que eu amo. É muito para criança, porque ali envolve criança, porque é parquinho, anda de bicicleta. E tem esse baile dos idosos. Cheguei lá, o baile estava acontecendo. Ah, mentira. Ai, gente. Ai, que delícia. Falei pro meu marido, bora dançar. Meu marido dança nada. Então, não vou te acompanhar dessa vez. Mas assim, fiquei babando nos casais. Eu falei, gente, eu quero envelhecer assim. Meu marido vai ter que fazer aula de dança. Eu falo pro Marcelo isso também, né? Eu digo pro Marcelo, você fica parado que eu danço, eu danço sozinha, mas fica parado. E é uma cidade que é voltada para isso, que cuida do idoso, que é uma cidade que é propensa pela qualidade de vida mesmo, né? Uma cidade toda plana, terra, com praia, tem uma qualidade de vida diferenciada, é propícia para que os idosos queiram ir para lá, assim como a gente deseja um dia. E como ela reconhece, como ela tem políticas públicas inclusivas desses idosos, quanto ela tem esse cuidado, quanto a população cuida, quanto eles são respeitados, quanto criança, idoso, família, todo mundo convivendo ali naquela praça, o quanto aquela cena, o quanto aquele momento foi importante para mim relembrar e para minhas filhas viverem. Eu relembrei, elas viveram aquilo. Então é isso que eu digo, sabe, amiga? Eu acho que o mais importante quando a gente está falando em sociedade, em educação, é a convivência.
A gente tá ali, né? É o Ele estar tá lá, juntos. ó, os meus filhos, quando eu estava com a dona Geralda, eles diziam assim, ó, né, mamãe, a pele dela é fininha e tem umas coisinhas. E aí abria ali um assunto para nós conversarmos sobre o envelhecimento. É isso. E olha o quanto que é legal, tanto a Lara quanto o Matheus, saber que isso é uma coisa natural da nossa vida. Filho, é assim. Mamãe, por que que ela tinha uma peça, né? Que fica assim, a gente perde o dente quando a gente envelhece, aí, né? Filho, não necessariamente, se a gente cuidar. E aí tem vários assuntos que a gente pode abordar com uma criança, que tu ensinas e vem automaticamente o respeito. Quantas vezes eu vi o Matheus, por exemplo, dava o braço e pegava na mão da dona Geralda para ajudar a dona Geralda a se movimentar. É isso. Cara, eu olhava aquilo com tanto orgulho dele. É isso. Entendeste? Eu também. Muito orgulho, muito orgulho. Eu disse, é isso, meu filho. E eu acho que quando a gente ensina as crianças a olhar esses idosos com esses olhos de carinho, de acolhimento, a nossa sociedade, ela evolui de outra forma, Alexandra. Exatamente. E eu acho que é uma obrigação nossa. Memória afetiva. Meu marido, nós compramos a casa da avó dele. Quando casamos, compramos a casa dela, tinha ido para o interior, solitária, já estava viúva, o avô do meu marido eu não tive a oportunidade de conhecer, e nós compramos a casa da dona Ana. E ela vinha muito ficar com a gente, que era um prazer, a gente casado, sem filhos, e ela ficava com a gente muitas vezes. E cozinhava, né? A avó Ana também. E aí ela faz uma sopa de capelete maravilhosa. E fazia pra gente. Infelizmente, minhas filhas não puderam acompanhar, a gente acabou perdendo a avó Ana. Eu já tinha a Duda, mas a Fefe não, e a Duda era muito pequena. Até hoje, lá em casa, ela me deu a receita, eu reproduzo, claro que não fica, né, igual, mas fica próximo. E ela fala assim, mãe, hoje tem a sopa da avó Ana, não tem. Mãe, que delícia, você faz a sopa da avó Ana hoje que tá friozinho. São esses momentos, são essas recordações, são essas memórias afetivas que nem sempre elas vivem, mas que a gente transmite. É esse cuidado que faz com que o respeito, que a gente evolua adequadamente. Que a nossa isso sociedade... que faz você dar o lugar para o idoso quando você sabe que você tem mais condições de aguentar ficar em pé no lugar do que um idoso. Exatamente. É isso, porque você se coloca no lugar, você cria o que a gente tinha até conversado outro dia sobre empatia. A empatia, entendeu, Ale? O tempo todo, né? A empatia, falamos no bullying, falamos no outro episódio, agora falamos aqui. A empatia, se colocar no lugar do próximo, cuidar, dizer, um dia eu estarei lá, hoje é ele que está precisando. E eu digo muito sobre isso, né? Eu converso com o Marcelo, eu falo, o envelhecimento traz desafios. Desafios que a gente já não é mais o mesmo. Ale, nós, 40 a mais, a gente já não é mais a mesma. Amiga, a gente já sente diferença de fazer as coisas. E mais, não é só isso. Eu sei que, às vezes eu sinto que o idoso é tratado como um peso, sabe? E eu acho que é isso que a gente nunca pode fazer, que eu acho que um pouco vai reverberar aí no que a gente viu nesses vídeos, né? A criança, quando nasce, ela precisa de cuidados. A gente nasce e vai morrer precisando de cuidados. São os extremos da vida, como se fosse uma evolução disso. Então, nesse extremo, eu tenho minha madrinha, que é maravilhosa, a vó Cacá, que é o amor da nossa vida, que tá, acho que com 95, 96, ela me perdoe se eu errar, e eu levo minhas filhas lá. A minha madrinha, ela cuida dessa minha avó Cacá de uma maneira... Eu nunca vi alguém tão cheiroso, tão bem cuidado, tão organizado, Ela devota a vida aqui. E assim, é um amor, e é uma energia de amor, eu amo ir na casa delas. É uma troca, é uma coisa de amor. Você fala, meu Deus, que filha, que relação. Nossa, até travou minha que amor, agora. porque assim, que não é fácil. Como não é fácil quando a gente tem os filhos pequenos, como não é fácil em nenhum momento da vida. A gente não tá dizendo que é simples, que tudo é lindo, não é isso. Mas, sabe assim, o que eu tô pensando agora, Ale? As minhas filhas enxergam ela cuidando, eu faço questão, a gente frequenta muito. A beleza, né, desse cuidar, né? Eu fico pensando, Ale, que eu ouvi tantas vezes isso do meu pai, eu perdi meu pai estava com 70 anos nessa loucura que foi o Covid. E o meu pai chegava para mim, porque meu avô, pai do meu pai, faleceu com 99 anos. E a família do meu pai vivia muito. Todos viveram muito, assim, faleceram com muita idade, sabe? O povo do interior do Pará, que
se cuida viveram muito, né? à base de açaí, minha filha. Meu avô A largava de alimentação. mão os remédios da diabetes dele para tomar hipoclé. É isso. Ele faleceu com 99 anos, assim, meu avô era lindo, meu avô, meu Deus. E o meu pai chegava para mim e dizia assim, minha filha, porque ele dizia assim, eu quero viver muito. Isso é uma dor que eu tenho, sabia? Ele dizia, eu quero viver muito. Vocês vão cuidar de mim. E eu não pude ter esse prazer, sabia, Lê, de ver meu pai mais. Meu pai estava com 70 anos. Não, meu pai tinha uma. Né, muito ativo, meu pai. Uhum. Então, assim, eu não tive o prazer de cuidar do meu pai, assim como ele pedia, sabe? Uhum. Hoje eu digo, eu queria ter tido esse prazer. Eu sei que é pesado para quem cuida, tá? Mas eu queria ter tido o prazer de cuidar do meu pai. Oh, nós dois se emocionamos. Aí a gente se emociona. Mas ela é um exemplo, ela tem amor e prazer em cuidar da mulher, de todas as formas. Você chega lá, você sente um amor, uma coisa assim. Então é isso. Eu queria que as minhas filhas entendam que é isso. Cuidar, amar, zelar por essas pessoas que também no decorrer da sua vida fizeram isso por você. A vida são ciclos, são continuidades, sabe, amiga? Todo mundo vai estar lá naquele A gente lugar. vai chegar, e se não chegar... Você deparou, às vezes, com algumas pessoas falando assim, eu já vi muito isso, né? Eu não quero chegar nessa idade, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu já ouvi isso muitas vezes, inclusive de familiares, né? Uhum. E aí eu dizia assim, não é dar trabalho, é você postergar um pouquinho mais aquele convívio gostoso. É você Porque poder... tem como ser bom, Ale, tem como ser bom, tem como a gente conseguir introduzir na nossa sociedade os idosos e respeitá-los. Tem. Olha, o que a gente estava falando da dificuldade que hoje tem, eu passei com meu pai essa situação também, né, dele mais velho, querendo se realocar no mercado de trabalho, em algumas oportunidades, e o quanto que fechavam as portas, né? Preconceito contra o idoso, né? O idadismo que todo mundo fala hoje em dia. É muito complicado. É um preconceito absurdo contra o idoso, né? A gente fala de tantos preconceitos e a gente às vezes não trata o preconceito contra o idoso, o quanto é ruim, né? E aquele negócio eles têm para ensinar algo. Talvez eles não tenham a tecnologia, as coisas de hoje e tal, mas, gente, tem o que ensinar. Sempre tem. Muito. Porque tem o negócio dos quilômetros rodados, que muitas das vezes você não consegue adquirir só com a tecnologia. Claro que não. É o que eu falo, por exemplo, de um grande cirurgião. Você só se torna um grande cirurgião quando você já tem quilômetros rodados. Entendeu? Quando você já passou pelas experiências, quando você está ali e diz assim, eu já vivi isso, eu sei como eu saí disso. É isso. Não foi só no livro que eu li, entendeu? Então tem ali uma experiência que ela é muito importante para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade está ficando sisuda, a nossa sociedade está ficando quadrada, a nossa sociedade está ficando muito formal demais, a gente não está se permitindo viver experiências pessoais, a gente não está, aquele contato pessoal a gente está perdendo. Tu tens essa sensação? Eu tenho. Às vezes eu me pergunto, será que eu que tô velha e tô perdida? Ou será que de fato isso tá acontecendo? A gente tá repetindo o que a gente ouvia, né? A gente tá assim. Pois é. Isso tá acontecendo, sou eu. Eu fico me questionando se sou eu ou se o que eu tô enxergando tá acontecendo mesmo. Porque assim, o que eu visualizo hoje, Lívia, em todos os aspectos, tá? É uma sociedade doente, são pessoas perdendo a noção de conceitos básicos, de valores, de respeito, de cuidado, alto, né? de humanidade. E assim, eu vejo hoje e eu me vejo diante daquilo e falo, não é possível. Eu não sei se as pessoas sentem isso, mas eu de fato sinto não total. É possível que eu tô vendo, enxergando, ouvindo ou lendo isso aqui. Eu falo, não. Tu queres ver um exemplo? Eu nunca achei que eu ia viver grupo de WhatsApp de condomínio. Meu Deus, é tanta coisa que a gente vê. Condomínio. Essa internet, de uma maneira geral, né? É tanta coisa que a gente vê que tu vê assim, gente, tudo bem, falou uma verdade, não. Precisava ter falado aqui, precisava ter sido dessa forma. As pessoas não estão tendo cuidado com o outro, é a falta de empatia total, Ale. Total. E eu acho que isso reverbera muito no cuidado com os nossos idosos. Exatamente. No respeito por tê-los ali, para ver a beleza que é você conviver com essas pessoas que têm a te ensinar. Exatamente. Eu sei que não são todos os idosos que envelhecem dessa forma mais fácil, que tem o que te acrescentar. Às vezes não tem.
Às vezes não tem. A gente fala muito sobre aquele idoso que ele teve uma história e a gente não sabe. Às vezes essa história vem carregada de coisas que também não são tão boas, tá? Esse idoso teve um passado, Como todo mas ser humano. Como todo Somos ser humano. todo ser humano. A gente não está Não dá, falando de não extremos, dá. a gente está falando de regra geral, Não de dá. convivência, de respeito, de humanidade. A gente não está Não falando dá. de extremos, a gente está falando do Não. que é a base. Não dá Como- pra gente não respeitá-los. Desculpa, Então, Ale, não amiga, dá. eu acho assim, tem tantas pautas dentro disso, eu acho que hoje a gente precisaria entrar em muitos assuntos Com certeza. para poder entender todos esses que nós estamos tratando. Talvez a gente tenha que fazer um grande finale, talvez ao final de todos esses episódios, para falar de conceitos gerais sobre tudo isso, porque eu acho que as pessoas estão perdendo muito, assim. Então, e eu sinto isso. Eu acho que eu tenho talvez uma sensibilidade com relação a esse contato pessoal, sabe? Uhum. Eu acho que eu sou empática demais. Não tô querendo me vangloriar de nada, tá? Uhum. Mas eu acho que às vezes eu chego até a sofrer também com isso, sabe? É. É empatia demais que eu sofro. Eu vou para casa carregando problemas que não são meus, sabe? Mas eu acho que a nossa sociedade ela precisa um pouco disso. Do olhar, do chegar nos ambientes e de ver aquele idoso precisando de uma ajuda. E você tá ali e diz assim, eu posso te ajudar? Vem cá, posso carregar isso para você? Olha, eu vejo meu menino tão pequenininho, né, 9 anos, eu ensino ele a segurar a porta do elevador para as mulheres saírem, para os mais velhos saírem. Isso. Ele pega, ele é forte, o Mateus diz assim, ai, deixa que eu carrego, mamãe. Eu digo, filho, não, mamãe Nós leva. vamos falar a mesma frase que nós falamos nos episódios anteriores. Empatia ensinada. Ela é educada, ela é colocada pelo dentro. Exemplo, Ale. É pelo exemplo, é pelas palavras, é pela cobrança, é pelo ensinamento, é pelas memórias afetivas, é por todo esse caminhar que a gente falou aqui. E uma Isso ele é uma ensinado. população que está envelhecendo, como a brasileira, está mais do que na hora de nós conversarmos de forma mais clara sobre isso com os nossos filhos. E não ver a velhice como uma coisa ruim, ver a velhice como uma coisa natural e o quanto que nós podemos oferecer cada vez que a gente adquire mais um ano de experiência. E o quanto eles oferecem pra gente. O quanto é uma troca valiosa, quantas Será que a gente tem conversas medo de envelhecer, importantes. Ale? Pode ser, amiga. Eu acho que todo ser humano tem esse medo. Apesar de desejar, buscar, querer chegar o quanto lá na frente, né, com relação à idade, avançar na idade, eu acho que todos nós temos um certo receio e medo do Eu costumo falar assim, envelhecimento. desculpa a palavra, mas eu digo assim, gente, envelhecer é uma merda. Porque a gente se vê limitada mesmo, né, Ale? É verdade. Eu sempre gostei muito de dançar. Sempre. Hoje eu me vejo querendo dançar. Às vezes eu perco o ritmo. Eu também, amiga. Eu sempre dancei, assim, sempre gostei também. Eu nunca fui uma travada na vida. Eu sempre tive um bom joguinho de cintura pra dançar, né? Eu tenho dificuldade pra Eu fui dançar. fazer uma aula de dança lá no condomínio, juro, todo mundo ia para um lado, eu ia pro outro. Como levantava a mão pro lado, eu levantava. Falei, gente, não é Eu brinco com meus irmãos, né? O meu pai gostava muito de dançar. E o meu pai dançava e ele tinha uma mania de fazer assim com a boca. Eu tô com meus irmãos, eu digo, Thiago. E aí, às vezes, eu me vejo assim, nesse ritmo, né? Mas aí vem, né, o carinho, o gostoso, da gente também ver o outro lado do envelhecer. E eu acho que cabe a nós, mães, pais, ensinar nossos filhos a isso. Ver o envelhecimento como uma coisa boa, mostrar, conviver com os idosos, tá? Porque isso evita a situação que estamos vivendo na nossa região. Exatamente. É um respeito diferente. E aí, vamos fazer um bate-bola rapidinho para fechar o episódio ou não? Bora? E aí, me conta, um idoso que marcou na tua vida. Pra mim, assim, eu tenho vários, né? Meu avô, a avó do meu marido, eu citei vários aqui. A avó Cacá, que eu amo de paixão, mas a idosa que mais marca a minha vida é minha avó, mãe da minha mãe, minha avó Maria, que as minhas filhas recebem o nome em homenagem a ela. Minha avó Maria é e sempre será minha diretriz na minha vida. Eu acho que a vovó Lourdes também. A vovó Lourdes, para mim, eu posso te dizer, a gente diz, né, que a avó é a segunda mãe, né? A vovó Lourdes, ela foi para mim minha segunda mãe, fato. Ela esteve presente em todos os momentos da minha vida. Ela também. Esteve presente. Ela sempre foi tudo para mim. Sempre foi uma ligação, acho que realmente as pessoas falam de outras vidas. Se é que isso existe, ela é minha ligação de outra vida, com certeza. É forte falar, né, sobre isso. Vai, enfim. Fala para mim. Uma comida que marcou, que foi assim, das mãos
de um idoso? Puxa, também tem várias. Tem a lasanha da minha avó, Aí, ó. por parte do meu Vamos pai. botar, hein? A lasanha da Tem a vovó lasanha- Lourdes. Não, a minha avó, a minha bisa era de Gênova, nascida, Aí, ó. veio pra cá. Então a coisa italiana ali era pegada, a comida era boa. Mas Mas a vovó também aprendeu com os italianos, porque Pois meu é. avô era descendente italiano, né? a Vem sopa da tudo avó R, né? Ana, a avó Cacá, a Síria, ela faz comida. Nossa, você não tem noção, uma coisa louca. Mas vou ficar com a feijoada da minha avó Maria. Que me lembra os domingos, meus Amiga, primos, minhas tias. Eu não meus tios. consigo te falar uma comida, mas eu te digo das mãos que vieram, da vovó Lourdes. Porque a vovó Lourdes, ela fazia um bolo de chocolate, que ele era de um marshmallow Ai, que em cima, delícia. menina, uma coisa assim de louco. É. Ela fazia lasanha, ela fazia tanta coisa. Vou Né? ficar com a feijoada. O Sírio, lá em Belém, que faziam todas aquelas coisas, a vovó fazia tudo. Ai, que delícia. Ai, gente, a vovó... Belém também é um caso à parte para comida, né, amiga? Vamos trabalhar. Vou puxar a sardinha pro meu lado, que lá é com difícil. certeza, com É. certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta assim também, bem legal. Como você se imagina no seu envelhecimento? Assim, uma idosa. O que você Amiga, gostaria para você como idosa hoje? Vou falar de uma coisa que eu acho que é muito importante para o idoso, que eu acho que vai ser para mim quando eu chegar lá. E que eu acho que vai bater no que a gente está tratando hoje, né? Ter meu lugar, ter meu espaço. O lar de idosos hoje é o espaço que eles vivem, é o lugar deles. Tirá-los de lá é uma coisa ruim. Hoje eu vejo que você tirar o idoso do seu espaço, onde ele se sente bem, confortável, amado, cuidado, acolhido, é o ruim. E o que eu desejo para mim é que eu esteja vivendo a minha velhice num lugar onde eu me sinta bem, acolhida, segura e amada. Ai, que gostoso ouvir isso, viu? Porque é isso mesmo. Eu penso assim, para minha velhice, muita gente falaria assim, eu quero ser uma idosa independente, né? É óbvio que eu não quero dar trabalho para as pessoas, mas eu quero envelhecer perto dos meus. É isso. Eu quero envelhecer perto dos meus. E os meus são vários, tá? Eu não quero envelhecer só perto dos meus filhos, não. Eu quero meu marido, eu também. eu quero meus irmãos, eu quero todo mundo. Eu quero vocês. A gente vai ficar uma velha que vai se aturar. Amiga. Não, teve uma atriz da Globo, que eu adoro, a Ingrid Guimarães, ela falou, vou fazer uma casa de repouso. Bora viver todo mundo junto. A gente vai tomar vinho, vai ter Prateado, bingo, vai ter... Amiga, eu tô dessa proposta aí dela. Você sabe que eu tenho uma amiga de infância que mora muito perto de mim, né? Que é a Martina. Martina, te amo. E a gente é amiga desde os nossos 9 anos de idade. Hoje a gente tem o prazer de morar ainda perto, aqui em São Paulo. A gente se conhece lá de Belém, né? Ela é de Belém. E a gente, tudo que negócio de envelhecer, que a gente vê aquelas velhinhas assim, juntas. Já manda pra eu ela. mando pra ela, Martina. A gente vai ser assim, a gente morre de rir. E é isso. Amigas em É comum, isso que eu inclusive, a gente tá abrindo já um lar de idosos. Bora, galera. Voltado pro vinho. Amiga, bora envelhecer bem. Pagode com chopp. Maravilhoso. Um pagodinho com choppinho. Eu tô... Bora envelhecer bem. Bem. Vamos ensinar nossos filhos a respeitá-los. Sou uma tia boa. Amo meus sobrinhos. Quero todo mundo cuidando de mim também. É isso. Eu amo ser tia. E vamos, gente, olhar nossos velhinhos com outros olhos. Vamos ser empáticos, né? Amei. Mais Terceiro um, amiga. episódio. Mais um. Te amo, Cadê? viu? Cadê nossa rolha? A nossa amizade. Tá aqui, Nossa ó. rolha tá ali. Nossa rolha. Mais uma rolha para nossa coleção. É isso. Valeu, Beijo, amiga. obrigada.